Bahia perde para o São Paulo em uma atuação muito abaixo daquilo que a gente imaginava que poderia ser. É um time apático, um time que simplesmente a gente não consegue entender por qual motivo fora de casa não consegue desempenhar um bom futebol. Um Bahia muito abaixo daquilo que jogou nas partidas contra o Internacional, muito abaixo que jogou nas partidas contra a equipe do Grêmio, simplesmente estéril ofensivamente, sem nenhum tipo de criação, dando muitos espaços defensivamente, e mais uma vez eu não consigo entender. Parece que lá na CBF Academy, onde dá treinamentos para treinadores de futebol, o Rogério Ceni e outros treinadores, como o próprio Felipe Luiz, lá deve ter um capítulo de ensino de teimosia. Você precisa ser teimoso. Você não pode fazer o óbvio. Quando as coisas estiverem dando certo, você precisa mudar, né? Porque é inacreditável o que o Rogério Ceni fez hoje. É inacreditável o que o Rogério Ceni fez hoje na Arena Fonte Nova. Aliás, no Morumbi. Se fosse na Arena Fonte Nova, seria 3-0, porque esse time do Bahia só se sente obrigado a correr quando tá jogando em casa. Fora de casa, eles não dão um sangue a mais. Essa é a pura realidade. Meus amigos, quando eu vi a escalação, que ele de novo botou o Thiago aberto, era para ter entrado com o Sanabria. Não obstante a isso, ele tirou o Gilberto, que fez uma belíssima partida e colocou o Aras pela esquerda. Não botou o Juba ali pela esquerda e colocou o Iago Borducci. Não botou o Michel Araújo, que vem jogando bem, botou o Rodrigo. Enfim, cara, muita mudança em um curto espaço de tempo. E aí, quando ele viu que as coisas, a vaca tava indo pro brejo, ele voltou aí do segundo tempo fazendo uma porrada de substituições, né? No decorrer. Aí jogou os moleques cansados, aliás, aí jogou os caras totalmente frios no jogo, um jogo pegando fogo. Evidentemente, o aquecimento. Se o Sanabria entra... Cara, por que tu não bota o Sanabria pra começar a jogar? E se tiver que tirar, tu vai e tira? Por que você não coloca o Gilberto? E se você tiver que tirar, e você vai lá e tira com o placar resolvido, com o placar mais assegurado? Né? Simplesmente ele viu que fez uma grande cagada, e aqui a gente não passa pano, e vocês sabem disso. A gente elogia quando tem que elogiar. O jogo contra o Grêmio foi elogiável. O jogo contra o Internacional foi um jogo elogiável. Mas meus amigos, no jogo de hoje, o Rogério Ceni inventou de novo. E isso que a gente bate na tecla aqui constantemente. Parece que os treinadores brasileiros, eles precisam sair do óbvio e ter uma assinatura de um trabalho mudando as coisas que nitidamente estão dando certo. Nitidamente estão dando certo. Porra, deu certo contra o Inter. Deu certo contra o Palmeiras. Deu certo contra o Flamengo. Deu certo contra o Grêmio. Porra, por que no jogo fora de casa, contra o São Paulo, que é um time horrível, o São Paulo é um time horrível, o Bahia simplesmente, o Rogério Ceni simplesmente vai lá e quer inventar, porra. Se não tá em condições de levar o Juba, se não tá em condições de levar o Gilberto, não leva pro jogo. Levou pro jogo, tem que jogar. E aí o que ele me faz, meus amigos? Muda o segundo tempo, tomando de 2-0 já a primeira etapa, vira o segundo tempo, e ele começa a fazer substituição. Porra, fiz merda, vou ter que começar a mudar. Aí botou o Sanabria pra correr frio, né? Por mais que tenha aquele pré-aquecimento, não é a mesma coisa do que você iniciar o jogo e crescendo conforme o jogo vai se desenhando. 10 minutos do segundo tempo, Sanabria sente. E aí botou o Gilberto frio, 12 minutos do segundo tempo, o Gilberto sente. Aí ele perde o Sanabria com 10 minutos e perde o Gilberto com 12 minutos. E a vaca foi pro brejo. Em nenhum momento o Bahia hoje, em nenhum momento o São Paulo hoje foi pressionado ou saiu da sua zona de conforto. E detalhe, o São Paulo não fez nenhum jogo estratosférico. O São Paulo não fez nenhum jogo maravilhoso. O São Paulo só fez um jogo pragmático e fraco que vem fazendo durante todo o campeonato. Todo o campeonato. Eu espero que alguém, né, quando eu fizer esse corte aqui, estamos ao vivo, mas quando a gente fizer esse corte, eu espero que alguém, pelo amor de Deus, vá para a coletiva de imprensa e pergunte por quê. A única justificativa é falar, porque ele jogou quarta-feira, e aí hoje é sábado, e aí o Gilberto não estava aguentando, o Juba não estava aguentando. Por que tá botando o Thiago aberto se você tem o Sanabria? Por que tu tá botando? E a burrice, na minha opinião, ainda é maior. Porque quando você bota o Thiago junto com o William José, você perde uma troca importante. Porque nesse elenco do Bahia, meus amigos, o único jogador que tem condições de substituir o William José é o Thiago. E ele bota o Thiago junto, porra. Você tendo o Sanabria. Vamos supor que o William José que sentiu.
você não tem o Thiago ali no banco para entrar descansado no lugar do William José. Então, assim, são mudanças desnecessárias, sabe? Parece que quando as coisas estão acontecendo, parece que agora vai, né? Parece que já o Léo Andrade vai estar subindo aqui, parece ter uma cartilha de treinador que fala o seguinte, olha só, as coisas estão dando certo, no próximo jogo muda. Não deixa as coisas ficar dando muito certo. Né? É igual o país, é igual o Brasil. Né? É igual, eu não vou falar de Brasil, só tenho que falar de política, mas eu vou falar de clube de futebol. É igual clube de futebol. Né? Tem o presidente que está no clube, que não é o caso agora do Bahia, mas outros clubes que têm regime presidencialista, tem o presidente do clube, né? E tem a oposição. A oposição torce para tudo dar errado, para que ele comece a falar mal do clube e, consequentemente, na próxima eleição, ele chegue como salvador da pátria. A impressão que eu tenho é que o Rogério acha o time. Ele acha o time. E depois ele bagunça todo para ele voltar como salvador da pátria. Não é possível. Não é possível. Todo torcedor hoje tem o time ideal do Bahia na cabeça, pô. Todo torcedor tem o time ideal do Bahia hoje na cabeça. Eu falo aqui pra vocês. Se eu tiver errado, pode falar comigo aqui. No comentário, enfim, ou no chat, ou me ligar, o que você quiser. O time ideal hoje do Bahia para jogar contra qualquer time, estando à disposição, é Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba. Com o que tinha à disposição hoje, era Jean Lucas, Azevedo e Michel Araújo. Não era o Rodrigo Nestor. Não era. Poderia ser o Cauli se ele estivesse jogando bem, mas não era. Não era o Rodrigo Nestor, que não joga nada. Aliás, desde que chegou, não joga nada no time do Bahia. Essa é a pura realidade. E lá na frente, na esquerda, Sanabria, na direita, o Ademir e centralizado o William José. E aí você ganha no banco de reservas uma troca pro ataque que é o Thiago. Mas não entendi. Eu vou trazer para vocês aqui rapidamente, ó, como é que foi a estatística do jogo e as substituições que foram feitas pelo Rogério Ceni, que eu espero que algum companheiro que esteja em São Paulo pergunte para ele o que passou na cabeça dele, o que ele pensou na hora que entrou com esse time. Vamos lá, meus amigos, ó, tá aqui, ó, posse de bola, 58% do São Paulo contra 42% do Bahia, no primeiro tempo foi 70% de posse de bola, tá? Total de chutes, São Paulo 14, Bahia 9, chutes no gol, 5 do São Paulo, entraram 2, né? Chutes no gol proferidos pelo Bahia, 3. Chances perigosas criadas, 1 do Bahia, 3 do São Paulo. E vou falar outra coisa também, Jean Lucas. Jogo 1-0, pegado. O Bahia querendo crescer no jogo. Porra, você não pode perder um gol como você perdeu. Ele foi livre, leve e solto, ele o goleiro. E eu falei isso com o Léo. Vou voltar a falar aqui. Qual a dificuldade que os jogadores de futebol hoje têm, meus amigos, de driblar a porcaria do gol? Era ele e o goleiro. Ele não precisaria driblar o goleiro. Era só ele dar um tapa pro lado e tirar do goleiro. Eu nem tô cobrando que os jogadores driblem o goleiro. Eu tô cobrando que os jogadores tirem do goleiro. Joga pro lado e corre pro lado e depois tu... Porra, irmão, sem necessidade. E o jogo tava 1-0, era um gol que colocaria novamente o Bahia dentro da partida. Enfim, uma atuação pífia, uma atuação muito ruim de um Bahia que não tem a mesma comoção, de um Bahia que não tem a mesma mobilização dos jogos na Arena Fonte Nova. Um vexame que aconteceu hoje contra um time que não jogou nada e não vem jogando nada há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Eu não tenho explicação, me desculpe, mas eu não tenho explicação para vocês, a não ser a falta de comoção e a não ser a falta de vergonha na cara, porque quando joga na Fonte Nova, eles se sentem obrigados a correr, porque pode ter vaia, porra, tá de frente pro torcedor, tem aquela pressão, preciso, porra, correr mais, porque eu tô em casa, senão o torcedor vai me vaiar. Fora de casa, eles se sentem, ó, tranquilão. Ah, vou jogar aqui o que der pra jogar, se ganhar, ganhou, e se não ganhar, aí vai chegar na coletiva, vai chegar lá na zona mista e vai falar, não, a gente tentou, vamos focar no próximo jogo. Aí no próximo jogo é em casa, aí vence, corre pra cacete, isso pra mim é vagabundagem. Isso pra mim é vagabundagem, porque o time que corre, contra o Grêmio, contra o Internacional, contra o Flamengo e contra o Palmeiras, tem uma atuação dessa aí no Morumbi, gramado não foi o problema, gramado perfeito. Time do São Paulo horrível. O time do São Paulo horrível. O time parecia totalmente perdido, espaçado, péssima atuação do Bahia, que agora volta a campo jogando em casa, dia 2 de novembro, e aí deve ganhar do Bragantino, porque todo mundo vai correr, todo mundo vai brigar por todas as bolas, né? Aí fica nessa merda dessa gangorra, ganha em casa, perde fora, ganha em casa, perde fora. O Bahia é um dos piores
visitantes do Campeonato Brasileiro. Um dos piores visitantes do campeonato. A sequência do Bahia agora, ó, vai enfrentar o RB Bragantino dia 2 de novembro na Fonte Nova, depois pega o Atlético Mineiro fora e depois pega o Internacional fora, né? Então tem 2 jogos fora aí a equipe do Bahia, tá? Contra o Atlético Mineiro dia 5 de novembro e também sábado dia 8 de novembro contra a equipe do Internacional de Porto Alegre, mas antes vai enfrentar a equipe do Bragantino, beleza? Você que tá com a gente, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento.